Tu és a minha fé, louvamos a Ti agora, ó meu Senhor. Neste momento esqueço de tudo, firma minha cabeça em nosso Pai, Oxalá. Deixo tudo do lado de fora, firmo o coração para louvar a Ti agora. Pai Oxalá, nos dê a sua bênção, nos proteja, nos guie e nos elimine. Axé. Axé. Com a licença de todos, mais velhos e mais novos, dos orixás, peço licença para entrar na casa de vocês, para esse contato, que todo o conteúdo seja compreendido da melhor forma. Sigo com aquela dificuldade em olhar a tela e acompanhar tanto a tela quanto a entrada e os alertas, então qualquer coisa me avisem, por favor, tá? Vou dividir a tela com vocês, me confirmem, por favor, se vocês estão vendo. Ok. Ok. Ok, sim. Ok. Sim, estou vendo. Vamos lá. Aqueles que chegaram agora e que nós não conhecemos, ao final da aula, havendo tempo, a gente faz as apresentações, sejam bem-vindos. Quem teve acesso ao primeiro dia de aula e tiver dúvidas ainda, de repente, podem ser sanadas pelo Telegram, para que todos acompanhem pergunta e resposta. E vamos à sequência, segunda aula. Os dois temas de hoje são 7 linhas de Umbanda e Panteão Umbandista. Fixação da aula anterior. Então, daquilo que ficou de mensagem final da nossa aula, reforçando essa mensagem final, a Umbanda é uma religião atemporal, ou seja, não se pode precisar quando nasce e de onde nasce exatamente. Carrega forte influência de tradições milenares e seculares, como o xamanismo, as religiões africanas, pós-diáspora, o movimento de migração dos negros saindo da África para diversos lugares do mundo, as diferentes manifestações religiosas surgidas no Brasil pós-colonial, os candomblés, o tronco abraânico do judaísmo, cristianismo e islamismo, o kardecismo e outras estruturas. Não há verdade absoluta, como nós falaremos inclusive hoje disso com mais ênfase. A Umbanda é uma religião das mais sincréticas conhecidas e que reconhece diversas manifestações de fé. A Umbanda é uma religião muito próxima do culto à natureza, o animismo, e o respeito ao semelhante, e é uma das religiões mais inclusivas também que se tem conhecimento. Não havendo dúvidas, recebi o pedido de falar um pouco sobre o glossário umbandista, e isso, na verdade, 4 itens aqui, naturalmente só uma forma de instigar, né, da gente falar um pouco sobre isso, para que a gente possa criar o hábito de sanar dúvidas sobre palavras e termos comuns utilizados na nossa religião, que muitas vezes a gente até reproduz sem saber exatamente de onde surge. Aí nós temos, não havendo dúvidas, então, usando esse tempo disponível para falar um pouco de palavras, a palavra axé é uma das palavras de origem iorubá, que significaria, numa tradução literal, força ou energia. Ela é distribuída na cultura iorubá por Exu, Exu Orixá. Nós vamos falar disso hoje. Quem não compreende isso, em seguida terá essa oportunidade. Baba ou Iá são termos utilizados para pai e mãe. Só um instante, acho que tem alguém tentando entrar na sala. Só um instante. Pronto, acho que já entrou. Babá, então, significa pai e a mãe, sendo que a elisão de Babá Olu Orixá, né, seria o pai do segredo do Orixá.
Gira ou engira é o culto que nós praticamos, né? O encontro. Literalmente, é uma palavra de raiz bantu, quimbundo, né? Que significaria a ideia de gira, de girar efetivamente um encontro circular, como é da tradição, inclusive, xamã indígena. Ponto é uma palavra de significado dúbio, entre sendo cântico, ritualístico, ou desenho. Um risco constituído de sinais que eu estou colocando o nome cabalísticos, até para daqui a pouco falar um pouco mais sobre isso. A ideia desses primeiros minutos de aula seria nós gastarmos tempo para criar essa cultura do glossário, aproveitar o tempo para falar de palavras, expressões, e deixar alguns minutos livres para perguntas para aqueles que não fizeram no decorrer da semana e que queiram começar o papo, de repente, trazendo algum tópico para discussão. Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa a colocar? Um por vez, por favor. Por enquanto, não. Ninguém? Então, legal. Vou tocar o barco, tá? Sete linhas de Umbanda. Antes de tudo, falar um pouco do significado do número 7. É uma pesquisa, uma curiosidade que traz ainda mais luz naquilo que nós compreendemos hoje como Umbanda, e essa Umbanda que traz tantas e tantas essências, tantas linhas, tantas influências dentro do seu culto. Das primeiras menções que se ouve falar sobre Cabala, aliás, sobre o 7 e o poder do número e toda essa relação é na Cabala judaica. Há quem compreenda na cultura judaica que a Torá existe a versão dela pública, que é a versão escrita, e a versão cabalística, a versão oculta, que seria uma transposição numérica, expressa por números, expressa pela transposição letra para números. E há outras verdades disponíveis no Torá que não estão expostas na tradução escrita. Essa tradução, essa linha de pensamento mística, ela vai se passando de forma oral para aqueles que seriam os escolhidos, aqueles que estão prontos para receber a verdade. O 7 está presente nos chakras, são as cores do arco-íris, as glândulas endócrinas, os ciclos de vida, os 7 dias da semana, os 7 planetas radicais e aí por diante. O número 7 ele é explorado em diversas vertentes e não à toa ele traz realmente uma universalidade. São diversas culturas que convergem para a mesma ideia do poder do 7, do poder desse número. Pensando que a Umbanda é uma dissidência de diversas outras religiões, um funil de outros conhecimentos que deságua nessa Umbanda que nós praticamos, não poderia ser diferente. E mais uma vez, assim como acontece também com a sua fundação, o seu nascedor, o seu mito criacional, as 7 linhas de Umbanda também nasce, mais uma vez, com diversas formas de pensamento, diversas formas de construção. Indo a elas. Então, na estrutura do que está sendo passado para vocês nesse encontro, a minha preocupação é identificar os momentos em que esta referência de 7 linhas de Umbanda surgem de forma principalmente formal. Ou seja, pessoas que se dedicaram a escrever fundamentos e que destes fundamentos pode se derivar aquilo que a gente compreenda hoje com a concepção de 7 linhas. O primeiro livro escrito, que é uma compilação de diversas publicações no jornal A Noite do Rio de Janeiro, por Leal de Souza, que é um jornalista ligado à tenda Nossa Senhora da Piedade, do Paisélio de Moraes. Ele não é o porta-voz oficial da tenda.
mas ele é um jornalista que capta diversas informações que são transpassadas nas giras, nos encontros, e ele vai, aos poucos, montando um quebra-cabeça daquilo, tudo que acontecia, que ele presenciava, ele vai trazendo todo esse conteúdo em cada publicação de jornal que ele fazia. De um lado tinha Léo de Souza, do outro lado Tata Tancredo, que a gente vai falar dele daqui a pouco. Então, a primeira publicação efetiva, que é uma compilação de artigos, acontece em 1933, O Espiritismo, a Magia e as Sete Linhas de Umbanda. Nesta versão, surge a primeira linha como Oxalá, Ogum e Oxóssi, de uma maneira, uma grafia bem específica. Xangô, Inhã-san, Inhã, tracinho San, também uma grafia bem específica. Amanjar, que seria a aproximação do nome de Iemanjá, e linha das almas. Né? Dentro dessa almas você compreende todas as manifestações dos antepassados. Em 1939, o Valdemar Bento publica A Magia do Brasil. Nesta Magia do Brasil, já surge a linha de Exu como primeira linha, Ogum, Xangô, Oxóssi já na grafia atual, Iemanjá na grafia atual, Oxalá na grafia atual, e a linha das almas é mantida. A diferença de tempo entre uma publicação e outra é curta, uma diferença de 6 anos, ou um pouco menos que isso, e há quem diga, há quem compreenda que seja exatamente dissidente também da tenda do Pai Zélio Fernandinho de Moraes. Nesta, observe que na primeira publicação de Leal, Yansan surge, e ao longo do tempo vamos ver que ela deixa de ser mencionada como uma das 7 linhas de Umbanda. 1941, no primeiro congresso de Umbanda, essa denominação de linhas, primeira, segunda até a sétima, ela ganha uma outra forma de ser compreendida. Ela é tida como graus de iniciação. Então, a primeira linha de iniciação seria das almas, seguida por Xangô, Ogum, Inhansã, Oxóssi, Iemanjá e Oxalá. Em 1942, surge com Lourenço Braga, Umbanda, Magia Branca, e Quimbanda, Magia Negra, onde se faz toda uma compilação de dados muito mais abrangente daquilo tudo que já era dito antes. É realmente uma nova roupagem para essa Umbanda. Ele traz uma nova leitura, inclusive trazendo São Cipriano no meio da conversa, né? uma fonte completamente distinta, e constrói então como santo, que é o primeiro nível, referenciando ao orixá Oxalá, o segundo nível como Iemanjá, o terceiro nível como Oriente, quarto nível como Oxóssi, quinto como Xangô, sexto como Ogum, e o sétimo, Africana / São Cipriano. Existia uma leitura muito clara de Lourenço Braga a respeito da separação, da dissociação da Umbanda com a religião de matriz africana. Era bastante explícito essa intenção, essa vontade de achar uma maneira de dissociar uma coisa da outra, e uma certa tendência a compreender que tudo que viria desta fonte, ou até a magia praticada pelos negros, seria uma magia primitiva e perigosa. Então, São Cipriano surge aí como um contraponto poderoso para que se pudesse lutar contra essa magia praticada pelos, aspas, negros. Em 1949, Floresbella Franco, ela tem o livro Umbanda para os Médiuns. Ela é uma escritora que vai de cabeça no segmento espírita. Ela é uma pessoa formada e dissidente do kardecismo.
Então, ela tem uma leitura da Umbanda como uma Umbanda kardecista cristã e, mais uma vez, também afastada dessa leitura, dessa linha mais raiz africana. As manifestações são sempre psicografadas, baseadas em manifestações de padres, referencia a psicografia de obras de Aleijadinho, e a construção do que ela traz como sete linhas de Umbanda traz Santo, Mar, Oriente, Oxóssi, Xangô, Ogum e a sétima linha africana também. 1950, Oliveira Magno, Umbanda esotérica e iniciática. Aqui nós já temos uma presença bastante diferente naquilo que se conhecia como Umbanda, onde ele traz a teosofia, ele traz aí influência e uma leitura da Umbanda mais próxima de Helena Blavatsky, fala de ocultismo e é quem efetivamente inicia a linha de esoterismo dentro da Umbanda. Ele vem antes de Mata e Silva e são livros, tem uma publicação relevante, grande, e vai por esse outro caminho com mais propriedade para falar sobre tanto a Cabala quanto Ponto Riscado e todas as linhas místicas complementares à Umbanda. Na leitura dele surge Exu, Ogum, Xangô, Oxóssi, Iemanjá, Oxalá, e a primeira vez que surge Omulu na publicação de sete linhas. Byron Torres e Tata Tancredo da Silva Pinto. Tata Tancredo, ele é considerado como expoente, como o principal personagem da Umbanda denominada Omolocô. Tata Tancredo é uma pessoa que, para todos os efeitos, num estudo convencional da Umbanda, ele é pouco mencionado, pouco lembrado. Suas obras foram poucas. Ele era, inclusive, analfabeto, ele tinha uma limitação grande intelectual, e Byron Torres seria quem escreve. Então, há quem diga também que tudo que foi escrito por Byron Torres não necessariamente tenha sido ditado por Tata Tancredo, mas é a referência. Então, Byron Torres e Tata Tancredo publicam Doutrina e Ritual de Umbanda, em 1951, onde traz as sete linhas de Umbanda com Oxalá, Iemanjá, Ogum, Oxóssi, Xangô, Oxum. Primeira vez que Oxum surge no panteão das sete linhas de Umbanda. E Omulu. Essas teria sido a publicação única da Umbanda Omolocô, que se tem conhecimento, e após essa publicação, em 51, em 52, ou seja, praticamente ao mesmo tempo, Fontenelle faz a publicação do Espiritismo no Conceito das Religiões e a Lei de Umbanda. É uma das autoras que tem maior conteúdo literário publicado, tem muita coisa que teria sido escrito e publicado por ela, e segue uma linha da Umbanda ainda também dissidente, de raízes ocultistas e uma distância da raiz ou do reconhecimento das influências africanas como um todo dentro da rotina umbandista. Em 1997, aí nós temos um salto grande, né? Eu teria parado a construção até em 1952, onde efetivamente se discutiam sete linhas, associando sete linhas a sete orixás, ou as sete forças, ou as sete princípios do que seria a doutrina, constituída a doutrina umbandista. Mas é importante mencionar uma das umbandas mais difundidas atualmente, a Umbanda Sagrada, de Rubens Saraceni, que publica em 97 uma obra destinada a essa estrutura. E peço perdão por não ter mencionado o nome da obra, eu vi agora que é falha minha.
Eu já faço a correção e no material escrito eu mando na sequência. Mas a primeira linha, ela não fala mais de uma linha de Umbanda Orixá, ela fala de linha sobre natureza de atuação e sobre elemento qual pertence. Então, na primeira linha, nós temos a fé e o cristalino, que é representado pelos orixás Oxalá e Logunã. O amor e o mineral com Oxum e Oxumaré. O conhecimento e o vegetal por Oxóssi e Obá. A justiça e o fogo por Xangô e Egunitá. A lei e o ar por Ogum e Ansan. A evolução e a terra por Obaluayê e Nanã. A geração e a água por Iemanjá e Omulu. Questões dentro desta leitura, que é uma leitura que torna 7 linhas praticamente 14, se for pensar em como era estruturado até então, né? Você salta de 7 para 14 referências de orixá, e existe uma contraposição a ser colocada, que é a figura dissociada de Obaluayê e Omulu, que efetivamente seriam o mesmo personagem nas raízes míticas e nas práticas de raiz iorubana, né? Essas são as 7 linhas de Umbanda. Então, como é que funciona, mais uma vez, para aqueles que estão tendo o primeiro contato com a religião, como é que funciona a definição do correto, do melhor ou do pior, ou do mais próximo da verdade ou não? Ocorre que nós estamos falando de uma religião que cultua a orixá, né, cultua a divindades ligadas a forças naturais, de origem iorubá, origem africana, e na raiz da cultura iorubana não se tem essa constituição de 7 linhas. Na verdade, quando fala de orixá, você fala de 400 mais um, como uma simbologia, uma referência ao infinito, e não às 7 linhas. Então, entendendo que isso seja uma derivação de novas culturas, de novas manifestações, tanto filosóficas, quanto teosóficas, quanto espirituais em obras psicografadas, não há certo ou errado. Existem compreensões diferentes sobre o mesmo assunto, e, mais uma vez, o que se prega, o que se pede é que se tenha afinidade com o conteúdo. Lembrando que diversas manifestações levariam ao mesmo lugar. Falando do templo Pai Xangô, da minha casa, da nossa casa, do nosso espaço, o que se aproxima mais daquilo que nós praticamos na nossa casa é a doutrina pregada ou constituída pelo Tata Tancredo em 1951, em que nós temos Oxalá, Iemanjá, Ogum, Oxóssi, Xangô, Oxum e Omulu como as principais referências de orixás dentro da Umbanda. Como é que funciona isso se a casa trabalha com 11 orixás? Né? Uma casa que tem orixás talvez não conhecidos numa Umbanda tradicional. É como se dentro de uma estrutura panteão, uma estrutura de santificação ou de divindades, houvesse um degrau, uma pirâmide, uma base piramidal, em que grandes forças se dividem em forças específicas e novamente, novas forças específicas, assim sucessivamente. O que quer dizer isso? Se eu cultuo, se eu trabalho, se eu cuido de Olodumare, de Olorum, né, Deus, na nossa nação de raiz iorubá, se eu cuido de Deus, eu já estou cuidando de todos os demais. É uma religião monoteísta, então Deus aponta, a ponta do iceberg, é o que realmente surge como referência única, e dentro disso tem várias linhas diferentes de trabalho, como se fossem caminhos. Então, tendo na ponta dessa pirâmide o Olodumare, em seguida dessa pirâmide você tem Exu com Obatala, que é o nosso Oxalá em português,
essa derivação já seria suficiente. Mas não o suficiente, você deriva um pouco mais e busca o orixá que domina a terra, que é o Mulu, que responde pelo desenlace do corpo e da alma. É para ele com quem você vai conversar, para que o seu pedido, que é específico para aquele assunto, possa ser atendido, ou a sua intenção de proximidade ao divino aconteça de uma forma um pouco mais direta, e não compreendendo outros elementos. Então, se nós pensarmos uma religião, Umbanda, como uma religião monoteísta, e Deus é o suficiente para tudo, todos os demais orixás surgem como formas, como meios de aproximação ao divino. E essas 7 linhas é como se houvesse uma forma de dizer, olha, a ponta é o Lodumare, é Deus, o segundo escalão são 7 orixás, e depois disso, outros vão surgir que também vão te facilitar a vida. Mas se você cuidar do 7, você está cuidando do essencial, você está cuidando do básico, você está conseguindo tratar diversas forças da natureza para chegar até onde você deseja. Ou seja, a 7 linhas de Umbanda, ela para nós é uma maneira didática de explicar essa relação, mas não é exatamente um fundamento que norteia a nossa casa e diversas outras por aí. Mas, mais uma vez, perguntando qual é a doutrina da nossa casa, ela é hoje mais próxima do que é compreendido como Umbanda ou Molocô, publicada em 1951 por Tata Tancredo. Até aqui, alguma dúvida sobre 7 linhas? Creio que não. Vamos dar sequência. O segundo tema de hoje, que é o panteão umbandista. Panteão, em referência ao grego, a ideia de ter os seus deuses como uma religião politeísta, então você tem um panteão de deuses a quais você cultua, cuida e venera. Então, falando de panteão umbandista, acho que é importante dissociar, para aqueles que ainda não têm essa familiaridade, o que é orixá, o que é entidade, né? Como é que funciona essa separação e como isso se dá, como isso acontece. Orixá. Orixá é uma palavra de origem iorubá, que é uma região específica africana. Iorubá é uma língua, então nós tem um termo moderno que é Iorubalândia, que se refere justamente a regiões iorubas dentro da África. É uma região supra-saariana, ela está ligada, a nossa referência atual ela é a Nigéria, como principal centro de referência, e pega uma faixa bastante expressiva. A palavra orixá, ela é elisão entre ori, na cultura iorubá, ela representa a cabeça, mas não exatamente a cabeça física, a caixa craniana e o cérebro, né? Ela representa a nossa virtude, nossa cabeça espiritual, a nossa regência espiritual. Em outra leitura, pode ser dito como destino. O que você veio a fazer, saindo do céu, do Órion, e vindo à Terra, o que é o seu destino enquanto encarnado? Para o Iorubá, esta cabeça, esse ori, ele é cuidado, ele é tratado como uma divindade individual. É o teu quinhão, é a tua centelha divina. Então, o ori, ele é especificamente localizado onde seria para a leitura oriental, a ideia do chakra coronal seria ali, basicamente, o local onde você compreende o ori. Então, ele traz essa ideia de que você tem o ori no topo da cabeça. É ali onde você tem a formação da moleira,
e onde é o último local se fechar, e é ali que você se comunica com o divino. E chá, né? A palavra chá, com ponto embaixo do S, tem sim, tem pronúncia de X, e significa também destino ou caminho. Então seria basicamente o caminho da cabeça, o caminho, o destino da cabeça, o seu destino, o seu caminho, o caminho para o sagrado. Talvez fosse a tradução em português mais próxima daquilo que quer dizer a expressão orixá. Como na nação Bantu, que é uma outra região africana, você tem os inquices como referência divinal. Para os povos Euefon ou Jeje aqui no Brasil, os Voduns, o orixá é o termo iorubá para designação das suas divindades. Essa transcrição que eu fiz do vocabulário temático do candomblé é uma transcrição que diz bastante claramente essa relação com a natureza, principalmente. Deuses africanos de etnia iorubá, energias do universo que estão presentes nos sentimentos, emoções, elementos e fenômenos da natureza. O culto a essas divindades objetiva é equilibrar tais energias dentro do ser humano e em torno dele. São considerados miticamente como ancestrais iorubanos deificados, que atuam como intermediários entre os seres humanos e o Criador, Olorum, mesmo que Eredá e Eborá. Vamos lá. Falamos na última aula que o povo iorubá teria sido o último povo africano a ser escravizado. Ou seja, chega no Brasil, especificamente, numa época em que você tinha 50, 60 anos pela frente até ocorrer a abolição da escravatura. Ou seja, é um povo que conseguiu chegar mais tarde, chegar mais inteiro no Brasil e preservar melhor a sua tradição, a sua oralidade. Essa é uma característica que torna o povo iorubá responsável pelas divindades que são reconhecidas por toda a dissidência, não só pelo candomblé, mas toda a dissidência que cuida, reverencia, enfim, que faz qualquer tipo de menção a orixá. Países que falam iorubá como referência atual seria Nigéria, Benin, Togo, Burkina Faso e outros. Dentro desta ideia de orixá brasileiro, não há divisão de sua origem, de sua condição criacional. Porém, quando nós falamos desta mesma leitura na matriz africana, é importante separar o que é um Irum-Molé, um Eborá e outros termos daquilo que nós chamamos de orixá. O que quer dizer isso? Orixá, quando nós lemos na internet ou em alguns livros, a mitologia dos orixás, ou mitologia africana, mitologia de deuses africanos, como quiser, quando lemos aquilo, nós nos deparamos com diversas histórias, algumas, a princípio, não reconhecidas na fonte iorubá, entendidas como brasileiras, outras iorubanas em que nós percebemos seres divinos se comportando como humanos, ou seja, cometendo falhas, cometendo atos que não são virtuosos, de extrema agressividade, ou de não lealdade, e aí vai. E nessa hora você entende que você separa na cabeça iorubá dois grandes grupos, vamos chamar assim. De um lado você tem os Irum-Molés, que são seres que foram feitos para ser o que são. Eles não viveram na Terra, eles não foram divinizados, eles são divinos, efetivamente. E nessa leitura, é difícil você associar, por exemplo, Oxalá a qualquer tipo de ato que não seja um ato virtuoso.
inclusive nas nossas culturas. É muito raro você encontrar alguma mitologia que vá associar o orixá, Oxalá ou Batala a algum ato que você não entenda como virtuoso. Porque efetivamente, em nação iorubá, o Batala é um ser irumolé, que nasceu para ser exatamente o que é. Então ele não tem os traços humanos que carrega, por exemplo, Xangô. E teria sido um ser que viveu, que morreu, que no decorrer da sua vida recebe poderes divinos, mas que antes de tudo é um humano, que carrega todas as características humanas como qualquer um de nós. Então, para separar esse mundo daqueles que viveram e morreram, e que por terem passado para o outro lado, para o lado espiritual, retornado à sua comunidade espiritual, Belrum, carrega sua história de vida, de ter sido um rei, de ter sido muito bravo, muito austero, muito difícil trato, de conquistas, e aí vai. Então, essa separação, ela acontece de uma forma mais clara no povo iorubá, muito mais clara do que acontece no Brasil, mas de uma forma ou de outra a gente chega na mesma conclusão, né? Por um outro caminho, nós também chegamos à mesma conclusão, como sempre, reverenciamos o Oxalá, a cristais, a pureza, ao branco, né? Lembrando que o branco em terra iorubá é a vestimenta clássica para o luto, né? Para o momento de dor e de limpeza, quando você entende que todas as cores se unem no branco, e Oxalá se manifesta nessa cor. Então, tem toda uma lógica que o Brasil segue diferente da África, mas que no final das contas se une pela natureza de cada construção. Quando falamos de orixá, e aí nós vamos falar de orixá daqui a pouco com palavras e nomes e todas as suas a forma mais comum de reverência, só para a gente ter uma ideia de como funciona esse panteão, é preciso falar de sincretismo. O que é sincretismo efetivamente? A ideia de você somar uma religião ou outra, uma prática, um culto a outro, permitindo que estas duas se juntem, produzindo uma terceira coisa. Então você consegue entender que uma matriz iorubá, uma matriz bantu, ou o xamanismo indígena se junta com o catolicismo e forma uma terceira coisa, né, que pode ter o nome xamã cristão. É isso, você junta duas coisas e essas duas coisas produzem uma terceira, carregando elementos e informações tanto de uma quanto de outra. Isso é o sincretismo. Então, quando falamos de orixá, mais uma vez, estou falando de deuses e divindades cultuadas em matriz, em origem africana. Essa miscigenação, esse amalgamento entre o cristianismo, o islamismo e as religiões de matriz africana, elas não começam necessariamente no Brasil. A ideia de que isso acontece no panelaço, em que você mistura na mesma senzala o negro africano, o índio brasileiro, e o negro africano necessariamente de prática de alguma das religiões, quimbanda ou coisa semelhante, com o índio brasileiro, com o colonizador cristão. Você precisa da panela para você fazer essa mistura que fala, não, mas a Umbanda veio da panela. A panela já aconteceu antes. A chegada islã dentro do território africano acontece na África e não aqui, efetivamente. Da mesma maneira como acontece com a chegada em 1500, praticamente, de Diogo Cão em terra. Um português colonizando a África através da região Bantu. Então, essa miscigenação já acontece lá. E quando fala de culto adicional, fica muito claro entender que para os iorubãos, para os bantus, a prática religiosa ela não passa a ser efetivamente amalgamada, somada e uma coisa substitui a outra.
é como se houvesse dois cultos, um de matriz e outro para agradar ao senhorio. Um de matriz para poder se acalmar seu espírito, acalmar sua identidade, e outro para agradar aquilo que era obrigatório. Então, os nascedouros que acontecem no Brasil, eles já trazem essa característica de manter sempre, de alguma maneira, a raiz preservada das manifestações anteriores. É importante dizer isso, que a Umbanda, se ela é necessário dizer que ela é uma religião com traços extremamente fortes africanos, esse traço ele é assinado pela etnia Bantu e não Iorubá. Das grandes contribuições que existem em gira, ou gira é uma palavra Bantu, a ideia de incorporar entidades e trabalhadores ancestrais é Bantu, e diversas línguas, formas de fazer, formas de falar, palavras. A cultura Bantu é extremamente rica, e nós vamos falar disso quando nós falarmos de raiz, quando nós vamos remontar a Umbanda, no segundo módulo do curso, aquilo que nós chamamos de culto adicional. Nessa hora nós vamos aprofundar em cada um desses cultos e isso vai ficar muito claro. Mas o povo Iorubá, para a Umbanda, ele praticamente nos dá uma herança só, talvez a mais importante, que é o orixá. Na Iorubalândia, os orixás se manifestam de forma encarnada e eles dão consulta. Eles atendem, eles são os responsáveis por orientar aqueles que são atendidos. No Brasil, salvo exceções, os orixás não se manifestam conversando com alguém. Eles se manifestam apenas como energia que gira no terreiro, que dá um passe, que abraça, que faz com que todos aqueles que estão no terreiro sintam a sua presença e eles se retiram. Nas religiões iorubanas, não. O orixá próprio é quem se manifesta, é quem atende. Na religião Bantu, não. Quem atende efetivamente é seu ancestre. É aquele que veio antes de você e se manifesta através de você como um ser que compõe a sua família astral, que para eles é Ebé Orum. Até aqui, a ideia seria transmitir a palavra orixá como uma palavra de raiz iorubá, que significa o seu destino espiritual, o seu destino na Terra, dizer que a nação Iorubá traz essa grande contribuição, que é efetivamente as divindades, que é o caminho para chegar ao alto, né, ao divino, e falar um pouco sobre esse sincretismo, em qual momento ele acontece e qual a importância de cada etapa. Quem são os orixás? Como nós dissemos, dentro da nação raiz, de onde a Umbanda veio, ou o termo orixá nasce, efetivamente, são 400 mais um, ou seja, significaria para eles, na leitura deles, essa intenção de dizer que seria o infinito, ou seja, quantos forem necessários. Dentro desta ideia, nós temos diversos orixás que se formam como pontas, como exponenciais, e que abaixo dele diversos outros surgem para complementar a sua energia. Eu vou pegar o exemplo de Oxóssi como o rei da mata, o Oxóssi, a figura de caçador, o Odé, aquele que caça, aquele que é o conhecedor de todos os segredos e todos os caminhos de uma mata, e abaixo dele, numa linha, não abaixo hierarquicamente, mas dentro da sua energia, outro que caminha junto, que consegue ter sua manifestação, é o Sain, que seria o orixá específico de plantas ritualísticas ou medicinais. O orixá que diz respeito à cura, que diz respeito a cuidado com os demais orixás e com os seres humanos. Existem muitos orixás que são cultuados em certas nações, em outras não. Então, facilmente nós diríamos aqui pelo menos mais de 20 orixás que são cultuados no Brasil, facilmente, e que no final das contas não há unanimidade. Assim como não há unanimidade quanto às 7 linhas, não há uma unanimidade com relação a quais orixás você cultua ou não cultua numa casa.
seja ela de Umbanda, de Candomblé, de Quimbanda ou qualquer das religiões que derivam com essa energia africana na sua essência. Orixá, dentro da casa do Pai Xangô, Templo Pai Xangô, nós temos Deus como referência politeísta, mais uma vez, na estrutura Iorubá, já que nós falamos de orixás, né, trazendo o nome de Deus em Iorubá, Olodumare, ou Olorum. Olo, Senhor, Rum, céu, né, seria o que nós entendemos como céu, Senhor dos céus. Oxalá, ou Batala, como referência de criação, de início de tudo aquilo que a gente compreende como divino, inclusive como terra, como Ilê, como vida, junto com Exu, que está no 11º lugar ali embaixo. Essa ordem tem uma ideia, para quem conhece a casa, entende que nós estamos de baixo para cima, chegando no terreiro, né? A gente começa cumprimentando ali Exu, depois o San, Nanã, o Baloaê, depois Ogum, e assim vai até chegar em Oxalá. Exu e Oxalá são aqueles a quem nós atribuímos a criação do mundo. E, em seguida, nós vamos tentar entender, separar um pouco a ideia do Exu que todos conhecem, do Exu que é comum, o Exu entidade, todas as leituras que se faz a respeito desse nome, são leituras bastante equivocadas, do Orixá Exu. Seguindo, então, Olodumare, Oxalá, Xangô, Iemanjá, Oxum, Oxóssi, Ançã, Ogum, Obaloaê, Omulu, Nanã, Ossan e Exu. Por que eu coloco esses nomes? Eu acho que boa parte de todos nós, todos vocês, já ouviram falar de pelo menos um ou alguns destes, né? Provavelmente Oxalá todos conheçam como uma das divindades mais difundidas no Brasil. Provavelmente conheçam muito Iemanjá como a simbologia do mar, e outros, né, que efetivamente vão se tornando cada vez menos conhecidos da nossa noção ocidental, mas que são de extrema importância para o trabalho que nós fazemos dentro do nosso terreiro. Poderia se resumir a menos, poderia se resumir a Deus e talvez a um ou dois orixás, por que não? Mas, mais uma vez, cada terreiro trabalha com a sua estrutura de trabalho ligado a cada entidade que comanda seu chão. Aí a coisa fica um pouquinho mais confusa, eu vou tentar desmistificar isso na sequência. Margarete e Oxum, me corrijam, não, me ajude a temperar a velocidade. Talvez eu esteja indo muito rápido e não dê tempo do pessoal absorver. Por favor. Até aqui, tudo bem? Vai ter pelo menos umas 10.000 perguntas, mas está tudo bem. Vamos lá, então eu vou tentar finalizar entidades, a gente consegue voltar para todas as perguntas e otimizar um pouco a aula para realmente entender como é que constrói isso na cabeça de todos nós. De um lado nós temos orixás, então, em tradução português, deuses, deuses a quais nós cultuamos. Do outro lado, entidades. Então, o que seriam entidades? Entidades são, eu vou chamar de nossos amigos espirituais. Para a nossa cultura, para a cultura que trabalha com nações, com leitura de qualquer ramificação africana, que aí vamos falar efetivamente de Yorubá, Bantu ou Jeje, tanto faz, entidades se manifestam através de aparelhos encarnados, ou seja, alguém que faz parte da nossa comunidade espiritual, nossos amigos espirituais que já estão desencarnados, se manifestam através de aparelhos encarnados, que são chamados carinhosamente de cavalos, para que ele possa cuidar de si, cuidar do aparelho, desenvolver o mental, o intelectual do aparelho e
fazer assistência a quem precisa. Então, é a maneira como você consegue, recebendo essa comunicação de ancestrais, de ancestres que não são divinizados, né? Vamos pensar que tem o ancestre divinizado Xangô, porque ele foi alguém que viveu na Terra, ele morreu e ele está no Orum, ele está no plano espiritual. Então, eu consigo acessá-lo para que ele possa trazer para nós energia. Eu já não consigo acessá-lo para que ele possa se manifestar e atender alguém, mas ele é um ser divinizado. Outros não, outros são ancestros que já viveram, já morreram, estão no plano espiritual, e em vez de reiniciar seu processo em reencarnatório e trabalhar, retornar à Terra como alguém que reencarna e entra no ciclo natural, como nós estamos, eles optam por trabalhar no mundo espiritual, prestando auxílio àqueles que estão encarnados. Então, através dessas entidades, você presta consulta àqueles que te procuram, e os temas, vamos pensar que os temas desejados são os temas de cura ou de aconselhamento, né? Ah, mas existem outros? Provavelmente exista, não na nossa casa, provavelmente exista sim outros temas que são abordados em outras casas. Não é o nosso caso. Então, a ideia desejada é que você tenha uma manifestação espiritual de ancestros que fazem esse trabalho para a comunidade. Dentro desse mundo de entidades, que são os trabalhadores de Umbanda, você tem, são 9 linhas, mais uma vez, são 9 linhas na nossa casa. Outras casas podem trabalhar com um número menor de linhas do que esse, ou talvez um número maior de linhas do que esse. O ponto de partida seria caboclos. Caboclo literalmente significaria pessoa simples. Na Umbanda, ele é associado à dissidência indígena. Então, você tem o próprio índio ou o índio misturado com o branco, né? Então, você tem o caboclo como referência da mata. O preto velho, que é uma manifestação, em geral, cristã, em geral, uma figura subserviente, uma pessoa que manifesta através do conhecimento obtido pela subserviência, pela ideia de entender que o outro, que é possível crescer dentro das condições menos propícias para o crescimento. Das entidades mais conhecidas, acho que dispensa muita apresentação. Os baianos, como o próprio nome sugere, são os ancestros que se manifestam como baianos, com todo as características, a roupagem baiana, a linguagem, a utilização dos itens litúrgicos, especificamente oriundos ou normais, naturais da Bahia. O boiadeiro, como aquele que é o representante vou chamar de roça, mas é aquele que toca boi, aquele que está acostumado com a lida do gado, e vem de se fosse falar de regiões brasileiras, que aí você tem boiadeiro para tudo que é lugar do Brasil, mas normalmente ele está ligado em geral, tá? Não por regra, mas em geral ele está ligado à regência de Oxum, em geral ele está ligado à ideia de ser nômade, né? Não nômade, não é uma boa expressão. Acostumado a lida a um trabalho muito pesado, a um trabalho simples, de hábitos simples de pensamento mais objetivo, de muita fé, são entidades bastante específicas. Marinheiro, aquele que tem a referência com o trabalhador do mar. Crianças, o nome Herê, a sigla Herê é uma sigla, mais uma vez, de origem iorubá, que significa, numa linguagem, numa tradução livre, abobado, né? Herê é um nome que foi dado quando você tem um final de uma incorporação de orixá no candomblé, e quando o orixá vai embora, a pessoa fica completamente abobada, com gestos semelhantes a uma criança. Herê, criança, virou denominação.
Então, é a manifestação de crianças. A linha dos Zé Pilintra, como Catimbó, Mestre Juremeiro, Quimbandeiro, ou linha da malandragem, é uma linha específica, não em todas as casas, mas a nossa sim. A linha de esquerda, que compõe, vou chamar de meninos e meninas, Exu e Pombogiras, como é comumente conhecido ou chamado, e a linha do Oriente, que na nossa casa se restringe aos ciganos. Ou seja, todos nós, enquanto seres viventes, seres encarnados, temos conosco 9 linhas de trabalho diferentes. Isso é uma regra? Não, mas é o que se entende como mais comum. Todos nós temos 9 linhas de trabalhadores que estão à nossa espreita. Aqueles que estão dispostos a nos ajudar e ajudar a outros através de nós. Essas entidades, todas elas têm características muito específicas quando incorporadas, quando elas se manifestam, elas carregam consigo todo um estereótipo que se manifesta de forma extremamente marcante. Não necessariamente todos têm que trabalhar com todas as linhas, e não há um degrau que define, o médium começa incorporando necessariamente criança, necessariamente boiadeiro. Não. O médium começa incorporando a entidade, a linha de trabalho mais próxima de você, mais próxima da sua faixa vibracional, ou que tem maior similaridade com a tua abertura mediúnica. Não há uma regra para a construção dessa ocorrência. A incorporação, o trabalho de incorporação acontece sempre em terreiro, fechado, com todo o trabalho e todas as prerrogativas de segurança no chão, e ela acontece conforme você frequenta uma casa. Você vai desenvolvendo a capacidade de se concentrar e de permitir que essa incorporação aconteça. Então, eu queria que vocês me ajudassem agora. É um conteúdo. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com entidades, falar um pouco do traço de cada orixá, para que vocês se achem, tá? Oxalá como a referência criacional, ligado à cor branca, o orixá, eu vou associar ele à paz, né? Um orixá que simboliza paz, tranquilidade, serenidade e equilíbrio. Xangô é atribuído a ele o poder da justiça, lembrando que a justiça, a justiça é a justiça, não é a justiça que nós queremos, né? Ela é simplesmente a justiça. Ele é o Senhor da Justiça, o Senhor do Fogo. E Iemanjá, como a referência brasileira, sendo responsável pelo mar, pela água salgada. Eu digo brasileira porque, efetivamente, na origem da sua criação iorubá, há quem diga que Iemanjá é associado à água doce e não salgada, mas é a quem nós cuidamos e cultivamos, ligado à água salgada. Oxum, que é a nossa mãe da água doce, para a nossa cultura, é a mãe da água doce, a mãe do ouro, da prosperidade. Oxóssi, o rei da mata, o rei de tudo aquilo que diz como segredo de mata, de árvore, de locais fechados e da caça. Iansã, senhora do vento e da tempestade, orixá do movimento, orixá que na nossa casa é cultuada com a cor vermelha, um orixá de muito movimento, de muita densidade. Ogum, também bastante conhecido, né, de todos aqueles que, inclusive, não são da religião, é o orixá da abertura de caminhos, simbolizado pelo elemento fogo, o orixá guerreiro, o bravio, o Baluayê, ou o Mulu, ou Chapanã, dependendo da nação, é o orixá que é atribuído a ele o elemento terra. Ele é um orixá responsável pela cura de doenças, pelo desenlace de corpo e espírito. Nanã Burucu é atribuído a ela a criação humana do barro,
Mais uma vez, você vê que o Iorubá traz essa ideia do barro, inclusive antes mesmo da escrita do que se conhece como o tronco abraânico. Então já tem essa ideia de que o homem se fez do barro e do sopro divino, o Ofô se faz a vida. Nanã, então, ela está ligada à vida, a dar a vida, inclusive, aos próprios orixás, considerada como a vovó dos orixás. Ossan, como já tinha dito antes, é um orixá especificamente ligado à mata pequena, a plantas medicinais e ritualísticas, um orixá que carrega nele muita magia, muito segredo envolvido nesse nome. Exu Orixá, ele é tido como a grande referência para a criação humana, para a criação de tudo que a gente conhece como planeta Terra, seres viventes como um todo. Teria sido um Irumolé, um ser criado para ser o que e um orixá, na nossa linguagem, né, um orixá de extrema importância para tudo que diz respeito à comunicação, à proximidade humana, à reprodução, né, a capacidade de você ter grandes civilizações serem construídas por conta dele, e é o único orixá a quem todas as nações que carregam a raiz bem solidificada, universalmente, talvez as poucas coisas universais, em que você tem Exu uma reverência primeiro. Ele é o orixá que recebe primeiro a atenção em qualquer terreiro, templo, tenda, ou qualquer nome que queira dar, que reconheça esse orixá como panteão. Ele é o primeiro a receber reverências, ele é o primeiro a receber oferendas, sendo ele o responsável por realmente levar toda a comunicação possível aos céus, né, ao elevado ao Orum. É o único que consegue acessar a qualquer momento o Lodumare. Eu acho que, assim, tentei ser o mais prático possível, porque eu sei que é uma aula densa e gostaria que vocês tivessem participação para construir conceito e com maior clareza de cada coisa que foi dita. Alguém quer começar? Puxar? Abrir a fila. Lua Farias. Pois não, Lua. Boa noite. Eu só quero fazer uma observação. Dizer que não se constrói nada sem Exu. Que tudo que a gente faz tem Exu. Nós não fazemos nada sem Exu. Aí eu queria muito só dizer isso. É isso aí. Para todos aqueles que carregam a nação mais clara na sua essência, na sua existência, para todo Babalorixá, Babalaô, que entende esse poder, essa potência, se trabalha Exu com prioridade absoluta e é um dos que realmente consegue congregar dentro da sua atividade uma liberdade muito grande por ser talvez o único a que se atribui o poder de acessar o Lodumare a qualquer momento que seja. Karen, você levantou a mão? Eu levantei, a gente já está falando de Exu, né, do Orixá Exu, e aí a Lua falou que a gente não faz nada sem Exu, e eu queria complementar de que ele é o responsável pelo que a gente fala e pelo que você entende, né, ele é o rei da comunicação. Então, aí a gente tem vários contos dizendo sobre chapéu verde e azul, sobre os entendimentos, o porquê de tantas guerras, porque ele faz justamente isso, né? Você crê, ou você acredita no outro, ou você acredita no que você viu. Né? Essa comunicação trocada, e ele que faz acontecer. A empatia, né? A tal da empatia. É isso aí. Ele também está ali, responsável por isso. Eu vou aproveitar o embalo para esclarecer essa confusão que existe. Eu vou falar disso com mais propriedade um pouco mais adiante, porque realmente é um assunto que merece toda a atenção.
Mas Exu Orixá, quando houve a colonização cristã na chegada à África, quando você tem uma transposição bíblica da Bíblia, que a princípio não teria versão nenhuma, Bantu ou qualquer coisa semelhante, Yorubá, a Bíblia é traduzida por similaridade, associando a imagem de Exu Orixá, que na ocasião era um Irumalé, era uma entidade extremamente importante para o povo Yorubá, ele é traduzido como o diabo. Quando faz essa passagem bíblica de uma língua para outra, você associa uma imagem de orixá ao capiroto, né? Aquilo que você entende como a pior coisa possível. Motivos para isso existem pelo fato do símbolo de Exu em origem africana ser um símbolo fálico. Já começa daí. Então, tudo que diz respeito à procriação, diz respeito à capacidade do viril do homem, essa ideia de que você trate o sexo e a reprodução como uma coisa natural, e você realmente tem aquilo na porta da tua casa, aquilo só poderia ser associado àquilo que se entende como demônio. Então, a primeira associação de Exu com o diabo acontece ali. Mas, efetivamente, Exu é uma entidade, um orixá, que carrega consigo realmente praticamente todas as chaves, aquilo que se considera como panteão iorubano. Aí vem essa história para o Brasil. Vamos trazer para cá esse papo, em que você tem duas situações que acontecem semelhantes, em paralelo. Uma delas é daqueles que queriam começar a cultuar Exu Orixá, e uma outra que entende que as entidades que se manifestam como entidade de esquerda devem levar aquele nome de Exu, porque afinal de contas Exu é do mal, e uma entidade de esquerda que se manifesta como uma entidade de esquerda, ou seja, com todo o trejeito, com toda a sua característica, muitas vezes associada a malévolo, acaba recebendo inclusive o mesmo nome. A mesma coisa acontece com Pambo Indila, que é uma divindade bantu, que acaba se tornando Pombo Gira no Brasil, também associado ao feminino do Exu. Então, essas nomenclaturas se confundem e faz com que a nossa leitura sobre o orixá Exu se perca em detrimento da ideia de associar a uma entidade que muitas vezes foi associado ou acabou trabalhando para assuntos não do bem, né? Vamos chamar assim. Ou seja, é importantíssimo desassociar a entidade de orixá. Mais alguém? Karen? Eu fiquei numa dúvida no seguinte, quando você fala que Xangô veio à Terra e depois ele foi divinizado, alguma coisa assim, você associaria ele a um santo? Na ocasião que nós falamos do assunto cosmologia ou cosmogamia iorubana, que é de onde vem essa história, fica um pouco mais claro. Mas antecipando a coisa, é assim, o santo, ele praticou atos que o ser humano compreende como atos virtuosos. E quando o santo falece, ele é beatificado por um outro ser humano que entende que ele tem esse valor. Então, a relação santo-católico, o que diferencia um santo católico de uma entidade, de um ser divinizado africano, é que Xangô recebe o fogo, recebe o poder da justiça, recebe o elementar da pedra em vida e não quando morre. Ele era um ser que viveu, ele era um grande orixá vivo que também morreu. Ele não era imortal. Ele era um orixá que tinha poderes divinos, que viveu e morreu. E após morrer virou um ancestre divinizado. Mas ele viveu como divinizado, ele viveu com poderes atribuídos por Olodumare. Meg, você tinha um caminhão de perguntas e está com o microfone desligado. Não, eu não tinha um caminhão de perguntas. Eu falei
que eu acho que tem muitos questionamentos e muitas perguntas. E acho também que o povo está um pouquinho envergonhado ainda. Ou eu que... nossa, eu acho muito difícil de entender tudo. Entender a história mesmo, né? Da onde veio, porque é muito mais simples a gente... fica muito fácil quando... que nem, por exemplo, essa última parte da aula que você colocou com os orixás que a gente trabalha, né? E as 9 linhas. Então, aqui ficou super fácil. Então, agora a curiosidade vai, o que cada orixá exatamente abrange, né? E o que abrange as 9 linhas. Mas a história, que é importante a gente entender também, que foi a primeira parte, aí dá um nó na cabeça, porque é muito, muito nome, entendeu? É muito nome. É a língua, então eu tenho a impressão que não pode, porque já é difícil os nomes, que dirá falar. Mas é isso, eu acho que o nosso curso só vai ficar rico. Não, ele já é rico, mas eu acho que ele vai ficar mais rico, né, a partir do momento que que for feito mesmo, muita pergunta, e foi falado, que nem a gente propôs na outra aula, para quem não estava na outra aula, né? Que durante a semana a gente vá assimilando tudo isso e vá fazendo perguntas mesmo para a gente conseguir entender mesmo, porque é bem difícil, né? É uma coisa muito rica e são palavras difíceis. Existem coisas assim, Meg, que eu acho que o tempo ele demora o tempo resolve muita coisa na vida. Dentre elas, uma compreensão como essa, que só a prática de uma casa que consegue realmente te trazer a vivência necessária para associar uma coisa à outra. Assim, para um impacto, para um resumo da ópera, muita gente não entende exatamente o que é um orixá, o que é uma entidade. Essa separação me fez muito sentido. Ó, vamos falar aqui que a entidade. A entidade é o pessoal que incorpora, né? São as linhas que trabalham na Umbanda e que se manifestam por um médium. Do outro lado, você tem divindades, orixás, que são aqueles deuses que nós trabalhamos dentro da Umbanda, e falar que eles têm uma raiz, eles vieram de algum lugar. Agora, efetivamente, entrar no critério da palavra, da expressão, nós vamos falar, quando nós falamos de orixá, a gente vai falar de expressão, de característica do filho, característica da cor, de como é que se manifesta, de onde veio e tal, para a pessoa realmente, muitas pessoas vão falar, nossa, eu sou filho de Ogum. Com certeza, é igual quando você lê o signo, muitas vezes, você lê lá o seu signo e fala, nossa, eu sou libriano, tá tudo aqui. E muitas vezes a gente vai se identificar com características do orixá. Esse primeiro papo, ele é um papo, o segundo no caso, é um papo amplo, que fala, ó, tem assunto, tem muita raiz no meio disso, e com o passar do tempo, o legal é justamente aquecer o grupo, a gente conseguir ter gente perguntando. E a pergunta de um é a pergunta do outro, a dúvida de um é do outro, e vai cada hora clareando mais. O cara está com a mão levantada ainda, você quer perguntar outra coisa? Quero. Na verdade, eu acho que vai ficar mais claro quando a gente entender sobre os povos. Ele fala muito sobre o povo como a gente estivesse lá, né? Os povos lá da África, e são muitos povos, é muito rico. Então, quando ele fala do povo... Ai, gente, agora até me esqueci os nomes de todos. Mas ele falou de vários povos. Lá cultua esse, aqui cultua desse jeito, aí daquele lado cultua assim. Ele vai misturando todos os povos da África e depois ele traz para o Brasil. Acho que o mais importante é a gente focar quando traz para o Brasil. Quando chega aqui, como é que a gente lida com eles, entendeu? É só um histórico, assim. Por isso que fica um pouco mais confuso, porque quando eu tenho a oportunidade de conversar mais com o Zé, né? Principalmente quando ele começou a estudar essa questão dos povos africanos, da Umbanda na África e tudo mais. Então é muito isso, são muitos povos e cada um é cultuado de uma maneira. Lá, a Umbanda é cultuada completamente diferente
de um lugar para outro, por isso que fica um pouco confuso na hora que ele traz, porque ele traz todo mundo junto. E também em tempos diferentes, assim, né? Tipo assim, tem povos que são mais antigos, mais raiz, tem povos que são menos antigos, mais próximos da nossa realidade. É isso. Oi, filho. E o que eu ia acrescentar aqui, eu ia falar alguma outra coisa agora, que eu até me perdi, sobre isso que a Meg estava falando também. Ah, não, sobre o orixá. O Zé comentou que o orixá não incorpora na gente, né, tal, só passa energia. Mas quando tem uma energia de um orixá dentro de uma casa, todo mundo roda, tá? É uma coisa louca. É um pouquinho de energia de um orixá, vale para como se fossem umas 500 entidades descendo ao mesmo tempo no terreiro. Só para que a gente entenda a força de um orixá, que é bem distante da energia de uma entidade, que por mais pesada que essa entidade seja, né, na hora do médium carregá-la, a energia de um orixá, mesmo quem não é médium, assim, desenvolvido, pode vir a rodar dentro de um terreiro. Isso era importante dizer. Isso aí. Pareceu leve, a energia do orixá roda pela casa. Não, é bem forte. Bastante intenso, sim. Obrigado, Karine. Lua, você quer complementar alguma coisa? Pergunta? Ela está com o microfone. Você está com o microfone desligado, Lua. Oh, desculpa. A Karine acabou comentando algumas coisas que eu já ia comentar, mas já que me chamou aqui, levantou a mão, vou falar sobre outra coisa também. Você mencionou ali sobre astrologia, né? Então, e falou também sobre a questão de quem você é filho. E tem uma coisa assim, talvez nem tenha muito a ver aqui com o assunto, mas assim, tem uma coisa assim, que eu acho bem interessante. Eu que antes, né, da Umbanda, que eu estudei bruxaria, eu também tenho conhecimento um pouquinho assim em astrologia. Na verdade, estou me formando agora, estou quase indo para o nível médio, né, de astrologia. Em astrologia, às vezes as pessoas não entendem, por que determinada pessoa tem uma personalidade, às vezes as pessoas do mesmo signo ali têm a personalidade diferente, né? É porque depende ali do horário que você nasce, as coisas mudam, e vocês vão, espero que case, né, onde que eu vou chegar aqui. Então, assim, dependendo do horário ali que você nasce, depende ali da posição ali que vai o seu signo. Então, às vezes, assim, eu sou de câncer, né? Então, assim, câncer ali é um signo cardinal, que é movido ali a emoções. Então, assim, eu sou impulsionada, né? Eu sou uma pessoa impulsiva na questão, assim, de que eu sou impossivelmente emocional, né? É o que me move, assim, a questão, essa questão. E, assim, antes de eu entrar para Umbanda, eu já sabia disso. E depois que eu entrei para Umbanda, que eu fui saber quem era minha mãe, tipo assim, são coisas assim, que eu nunca comentei, mas assim, na Umbanda, também ali para descrever as minhas qualidades, bateu com tudo aquilo que eu já sabia. E Sim. assim, e realmente, assim, eu não tive assim pressa assim para saber quem era minha mãe, quem era minha pai, mas quando eu descobri, eu falei, caramba, é verdade, porque assim, são coisas assim que eu já sabia. E realmente as qualidades assim dos orixás assim me descrevem. Eu sou filha de Iemanjá, né, com Oxóssi, e eu sempre fui uma pessoa muito ligada assim a emoções. Eu sou aquela pessoa que adota todo mundo e eu sou muito ligada assim em ervas, assim, tanto que eu estudo fitoterapia. Eu gosto muito dessa área, né? E eu acho que eu vou falar isso porque a Karen acabou falando muito das coisas que eu ia falar. Então, eu só quis complementar para não ficar no vácuo também. Show, é isso aí. A astrologia, ela se encontra na Umbanda de uma maneira diferente daquilo que se previa, provavelmente, na origem da religião, principalmente falando em África. Apesar de serem provavelmente contemporâneos, os métodos da astrologia é uma coisa muito antiga, é uma coisa muito brasileira, a associação de filiação. Na África, você tem pessoas iniciadas por um orixá por uma necessidade. A associação de dar à pessoa um orixá como pai, mãe, e o terceiro, que é praticamente regra em quase todos os terreiros, o adjuntó, o adjunto, você tem essa leitura de filiação no Brasil.
Especificamente, você vê em Brasil e Cuba, onde existem essas manifestações mais claras de filiação. Aí você realmente identifica características do orixá com a característica do filho e normalmente é extremamente próxima da leitura do mundo astrológico da coisa. A associação não é somente essa. Na magia, assim, no geral, que trabalha assim os elementos, o orixá, que também trabalha assim, trabalha com elementos. Aí, assim, são coisas assim que às vezes eu fico pensando, que são coisas que vieram de lugares diferentes e eles têm ali, basicamente ali, eu não sei como dizer a palavra, concepções muito parecidas. Sim. Porque são coisas que vieram de lugares diferentes, conhecimentos de povos diferentes, e na magia, assim, que eu já estudava questão de elementos, eu fico um pouco nervosa para falar, tá? Desculpa. Que eu já estudava coisa de elementos, é trabalhado na Umbanda também. Tipo assim, às vezes a pessoa é umbandista há muito tempo, não tem um pouco de conhecimento dessa outra parte, não sabe, mas assim, mas quando eu entrei na Umbanda, eu vejo bastante coisa, vejo muito desses elementos, é bem presente. Mesmo assim que não seja citado, mesmo que não. Desculpa. Meus filhos estão gritando ali, eu tô ficando meio doida. Fica tranquila, vamos lá. João, você quer comentar alguma coisa? Kleber, que está chegando hoje conosco. A Thaís, que também é nova no grupo. Vocês querem comentar alguma coisa, ter alguma dúvida? Vocês estão com o microfone cortado, tá? Pois é, Carlos. Boa noite, pessoal. Assim, dúvida eu não tenho no momento, não, mas vai aparecer na semana, eu mando no grupo. Perfeito. Olá. Seja bem-vindo, cara. Obrigado. Oi, Thaís. Olá, tudo bem? Por enquanto eu também não tenho dúvida, é realmente tudo novo para mim, é um aprendizado, e assim que surgirem eu vou perguntando. Obrigada, Perfeito. Seja bem-vinda. obrigada. João, você está com o microfone cortado? Se quiser falar alguma coisa, dá um salve. Estou tentando. Lua, fica à vontade, por favor. Bom, alguém mais, gente? Quer comentar alguma coisa? Ok. Gente, então assim, eu vou disponibilizar o material novamente no grupo, em PDF, né? O material que foi feito na aula hoje. A ideia é que o grupo do Telegram seja realmente aquecido. Podem jogar dúvidas, a gente vai respondendo. Todo dia eu vou tentar entrar ali, responder, participar com vocês. Quem está vendo o assunto pela primeira vez, não se assuste. É um universo muito grande, a gente tem que ir devagar. Eu vou seguindo uma lógica de construção de pensamento, e realmente o conteúdo está sendo feito em 40, 50 minutos, mas efetivamente é muita coisa. E até para quem está na religião, muitas vezes, os conceitos, as fontes, ela embaralha o pensamento e instiga a pesquisar, a refletir, a ponderar e a perguntar. É muito bacana dividir as dúvidas no grupo, porque realmente a dúvida de um é do outro, e a gente vai construindo um valor, um senso comum, para que todos caminhem na mesma velocidade. É um curso muito rápido, são apenas 20 encontros, já foram 10% do curso. 2 aulas já foram. Assim, a missão é bem puxada, a gente fala bastante coisa. Então, otimizar esse espaço de tempo entre uma aula e outra é muito importante para todos estarem na mesma página. Legal? Se ninguém quiser falar nada, eu vou pedir só um momento de concentração para a gente encerrar nosso encontro. Vamos lá, então, vamos encerrar. Agradecendo vocês e me colocando à disposição. Saudamos a todos aqueles mais velhos e mais novos. Pedimos licença, agradecendo a capacidade de se comunicar, a capacidade de transmitir conhecimento.
Saudamos a todos os orixás, em especial a Exu, pela comunicação, pela capacidade de chegar e ser bem compreendido. Agradecemos ao Oxóssi pelo nono conhecimento, agradecemos ao Oxalá e ao Lodumare pela paz que nós temos, pela oportunidade de serenar nossa mente, nos comunicar em volta à busca por conhecimento, por crescimento mental, filosófico, espiritual, a boas práticas. Agradecemos a todos os nossos mentores e amigos espirituais. Saudando a nossa esquerda, direita, frente e trás. Pedimos autorização para encerrar o nosso trabalho de hoje, nosso encontro. Que todos tenham saúde abençoada, paz em sua casa, prosperidade e respostas às suas dúvidas. Axé. Fiquem em paz, boa noite, bom descanso para todos e até semana. Axé, gente. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Oxã. Boa Até noite, semana que Boa vem. noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, pessoal. Beijo, tchau. Tchau. Cadê eu? Tô aqui. Boa noite, gente.